Então, minha linda, vamos lá para mais um tutorial. Hoje a maquiagem da Chapeuzinho Vermelho com o rosto do Lobo Mau. É uma maquiagem artística e é bem tranquila de reproduzir. Eu comecei limpando a pele, como eu sempre faço de costume. E depois eu venho com o sérum da Ruby Rose, espalho em todo o rosto dela. Depois eu vim com primer e fui espalhando no rosto dela também. É aquela preparação de pele normal que fazemos. Depois eu vim com a base da Tracta e já com a esponjinha eu vim esfumando, porque eu queria um acabamento mais polido, mais certinho na pele dela. E também eu queria um reboco, né? E a base da Tracta nos proporciona isso. Eu vou espalhando com a esponjinha em todo o rosto dela, trago o pescoço também, como de costume. Como sempre fazemos aqui. Com o restinho da esponjinha eu venho trazendo do outro lado, só pra dar uma base pra tinta que eu vou passar depois. Aí eu venho com um corretor de base, que ele é branco. E vou primeiro aplicando ele em todo o rosto dela. Vou aplicando esse corretor branco no rosto dela e espalhando por todo o rosto dela. Todo não, metade. Eu deixei metade. E vou aplicando até ficar uniforme no rosto dela, como se fosse uma base. Aí desse lado do lobo a gente vai trabalhar com sombra, esfumados e um pouco de luz, né? Vou aplicando no rosto, deixando bem uniforme e depois com a tinta da Color Make, que eu sempre uso, venho aplicando por cima desse corretor de base. É um corretor que vem o marrom e o branco, para você clarear a sua base ou escurecer. Eu uso ele como para isso, para primeiro usar ele de base, né, para minha tinta branca, para não ficar muito aberta a tinta. Então eu uso ele primeiro. E vou deixando bem retinho. Se você quiser desenhar uma linha, algo assim, eu não achei necessário, porque ia ficar muito artificial. Eu queria que ficasse reto, mas não ficasse tão marcado, sabe? Depois eu vim com uma cola e fui passando na sobrancelha dela. E peguei um algodãozinho e fui colando esse algodão na sobrancelha dela para dar um pouco de volume nessa região. Aí nas bordinhas do algodão eu vou meio que esfumando ele e colando na sobrancelha dela. Aí fui passando mais cola para ficar bem fit. Depois, para selar esse lado claro, eu vim com um talco. Dica, hein? Se você não tiver pó translúcido, pó banana, você pode estar usando o talco, que vai ter a mesma ação que esses dois. Aí depois eu vim desenhando uma nova sobrancelha nela. Uma sobrancelha bem grande, bem grossa. E fui marcando ali onde eu coloquei esse algodão. Eu primeiro comecei com cinza e depois achei que ficou muito fraco e fui aplicando preto. Depois eu simulei falsos pelos ali.
Depois eu vim esfumando as laterais do rosto para dar uma profundidade naquele local, né? Simbolizar o pelo também, mais escuro. Fui trazendo embaixo dos olhos, contornando ali o maxilar dela para dar um formato já do lobo. Perto da boca também eu fui fazendo listras. Depois já vim aplicando esse preto nos olhos dela. E fui esfumando também, como se fosse fazer um smokey eye. Apliquei em todos os olhos dela. Aí eu fui esfumando também ali do lado dos olhos dela. Apliquei embaixo dos olhos e ali no canto do nariz para esfumar e dar profundidade naquele local. Depois eu vim com um delineador em gel e fui reforçando os traços. Fiz pelos, né, ali na parte de cima, e listras, né, que normalmente eles têm. Reforcei o pelo dali, da sobrancelha. Criei o focinho. Meu focinho achei que ficou de cachorrinho, né? É muito desenhado ele um pouquinho mais quadradinho, um pouquinho mais bruto, mas na hora nem reparei isso. Aí depois já fui desenhando a boca. Mas antes disso eu escureci mais ainda os olhos dela e dei uma puxadinha ali do lado dos olhos dela. No início dos olhos dela fui dando uma puxadinha. Depois eu venho selando esse corretivo. O que eu tô falando? Esse delineador que a gente usou e esfumando para não deixar nada molhado, nada marcado. Aí depois disso eu venho fazendo os traços, né, com os pelos. Ali seria mais ou menos os pelos do focinho, né, que tem. Fui fazendo embaixo também algumas marcaçõezinhas de pelo. E depois no rosto eu fui que nem, assim, aleatoriamente fazendo pelinhos. Com a mão bem levinha e com pouco produto fui riscando a pele dela. Depois com batom preto eu venho desenhando a boca do lobo. Desenho toda a boca dela. Faço como se fosse mal, né? Essa boca. Com um desenho diferente da nossa. Como se fosse mais larga. Aí, do outro lado da boca só contornei e vim com um vermelho. Se estiver ouvindo barulho de chuva é porque tá chovendo, tá? Aí, como eu queria que fosse uma maquiagem mais marcada do outro lado, eu vim com um corretivo mesmo pra preencher a sobrancelha dela. Outra dica também, né, pra vocês que querem algo mais duradouro, mais marcado, é usar o corretivo como pra limitar essa sobrancelha, pra desenhar todinha ela, preencher todinha ela e depois selar com uma sombra da cor desse corretivo que você usou. Depois eu vim com base da Ruby Rose L2 e iluminei abaixo dos olhos dela. Aí com esse mesmo corretivo que eu usei pra desenhar a sobrancelha dela, eu contornei o rosto dela e marquei o rosto dela. Aí aquilo que eu falei, né? Eu peguei o talco e usei como um pó translúcido e um pó banana. Ou um pó banana. Depois eu vim com a base da Tracto, limpei os olhos dela e apliquei a sombra. Eu fiz um esfumado bem simplesinho pra não
tipo, desviar tanta atenção do lobo também. Depois eu vim esfumando, né, com esse marronzinho. Peguei uma sombrinha meio rosé com dourado. E depois outra glitterzinho meio rosé e dourado também. Vim com um delineado gatinho e marquei ali os olhos dela com o gatinho. Da mesma forma que eu ensinei. Limpei esse talco que usei na pele dela para selar a base e o corretivo. Depois eu venho com um bronzer e vou só contornando ali e finalizo com um blush. Aí eu vim com o iluminador também não esqueci a marca dele, e vou iluminando as áreas que eu quero realçar. Embaixo dos olhos dela, eu fiz um esfumado marrom com aquele mesmo que a gente usou lá em cima. E depois fiz um delineado com batom lá embaixo dos olhos dela. E depois, para finalizar, eu vim com um sangue falso que criei e fiz uns arranhões com ele. O sangue foi feito com glicerina e corante. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Se inscrevam no canal e não deixe de deixar seu like.